Cordiais saudações, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui hoje para falar acerca do processo de formação das rochas. Certo. Então, para você que não viu o vídeo passado, vamos recapitular um pouco sobre o conceito de rochas. Rochas são agregados de minerais ou compostos orgânicos compostos por um ou mais minerais. Nesse caso, porque falamos que as rochas são as compositoras da parte principal da crosta terrestre, via-se sempre a necessidade de estudar como é que elas surgiram. Foi aí que, nos finais do século XVIII, surgiram duas grandes teorias dos processos de formação das rochas, que seria a teoria do netunismo e a teoria do plutonismo. Então, o que diria essa teoria do netunismo? A teoria do netunismo, neste caso, que é a primeira teoria que surgiu no século XVIII, ela diz ou considera que as rochas se formaram através de um grande oceano primordial, onde a evaporação deste oceano originava nas terras emersas rochas de diferentes tipos em diferentes estágios de evaporação. Certo. E a segunda teoria, que é a teoria do plutonismo, ela afirma que as rochas são formadas a partir de três grandes processos formadores das rochas. E quais são esses processos? Seriam o processo magmático, o processo sedimentar e o processo metamórfico. Então, o que seriam as rochas magmáticas? As rochas magmáticas, nesse caso, são as rochas formadas no processo magmático. Então, as rochas magmáticas ou até rochas ígneas são rochas que surgem a partir da solidificação e resfriamento do magma no interior ou exterior da crosta terrestre. Sabemos nesse caso que o magma é uma fusão de composição silicática que encontra-se no interior muito profundo mesmo da crosta terrestre a uma temperatura de cerca de 1200 graus centígrados, é muito quente. Então lá no interior ela pode se solidificar, nesse caso o magma pode se solidificar, se cristalizar e formar as rochas magmáticas, que seriam rochas magmáticas intrusivas. Sabemos que intro significa dentro, então formaria lá as rochas magmáticas intrusivas. Então, caso ele conseguisse expelir-se, formaria então a lava. Sim, quando o magma expele-se, forma lava. Sabemos que as condições de temperatura e pressão ambiental são muito baixas que no interior da crosta terrestre. Sabemos que a temperatura normal são cerca de 40 graus centígrados. Então, quando expele-se, ela arrefece muito rapidamente, solidifica-se e cristaliza-se, formando as rochas magmáticas ou ígneas extrusivas. Isto sabemos que é fora. Nesse caso, e vem aí as rochas sedimentares. O que seriam as rochas sedimentares? As rochas sedimentares são aquelas rochas que se formam através da degradação ou de fragmentação das rochas originadas das outras rochas, exemplos e depositadas nas regiões mais baixas do relevo. Por exemplo, nós temos uma rocha magmática, é uma região elevada e através dos processos físico-químicos que ocorrem na natureza, elas são degradadas, são fragmentadas e depositadas nas regiões mais baixas através da água, chuva e mais outros processos que ocorrem na natureza. A exemplo disto, nós temos aí o arenito, temos aí o carvão. Certo. E para as rochas metamórficas, como o nome já diz, metamórficas, sabemos que metamorfose é transformação, metamorfose é mudança. Nesse caso, então, as rochas metamórficas seriam definidas como as rochas que surgem a partir da transformação de outras rochas. Nesse caso, existe uma rocha persistente quando ela sofre de determinados processos de temperatura, pressão ambiental, ela pode transformar-se em outra rocha. Nesse caso, nesse processo de transformação, ela acaba transformando também os minerais lá presentes. Para exemplos de rochas metamórficas, temos o xisto, temos o mármore. O mármore é muito usado nas casas. Podem prestar atenção nos lava-louças, verão o mármore nesse caso, e apresenta algumas pequenas partículas de coloração, certo? E essas pequenas partículas podem ser de vindouras de outras rochas, nesse caso. Pois é. E podes colocar aí uma pergunta, dizer a rocha, neste caso mármore, surgiu a partir de que rocha? Ela surgiu através da transformação do calcário. O calcário, quando ela é colocado em altas temperaturas e pressão, ela transforma-se em mármore. É por isso que é uma rocha metamórfica, aqui nós já realçamos. Certo. Então, é de salientar que todos esses três processos têm uma interligação muito forte. Nesse caso, por exemplo, cada uma dessas rochas pode formar outra. Como assim? Seria uma rocha magmática, por exemplo, ser exposta aos agentes exógenos, ser exposta à superfície. Nesse caso, ela sofreria com os agentes exógenos. Os agentes exógenos, estamos a falar de sol, estamos a falar de chuva, estamos a falar de ventos.
Então, esses ventos poderiam degradar essa rocha, fragmentar, transportá-la, e a água, por exemplo, poderia transportá-la para as zonas profundas do relevo, estamos a falar dos mares. Então, lá ia se solidificar em camadas e ia formar as rochas sedimentares. Assim como as rochas sedimentares podiam passar por uma fusão, nesse caso uma fusão, e elas transformariam-se em magma, e o magma poderia também formar as rochas magmáticas. Assim como essas rochas sedimentares poderiam sofrer fenômenos de temperatura e pressão ambiental, transformarem-se em rochas metamórficas. E essas rochas metamórficas podiam também entrar em fusão, formando as rochas magmáticas. E as mesmas metamórficas poderiam sofrer com os agentes exógenos, os agentes da dinâmica externa, nesse caso, os agentes que nós conseguimos sentir, nesse caso, o Sol, como eu tinha dito, nós conseguimos sentir. Então, com certeza, mesmo que podemos usar um animal como exemplo, sabe? Um animal, por exemplo, um cão pode levar uma batida na rua, nesse caso, depois de uma semana ele seca. Depois de 2 semanas ele começa a desaparecer, começa a decompor-se. Depois de 1 mês já não vemos mais nada. Então, ele decompôs-se, foi transportado por certos agentes exógenos como chuvas, poeiras, ventos, entre outros. Foi depositado na zona onde a velocidade de transporte é zero. Então, foram lá depositados em camadas formando as rochas sedimentares. Sabemos que as rochas sedimentares podem ser formadas não só a partir da fragmentação de outras rochas, assim como compostos orgânicos e também compostos biológicos. Certo. Uma pessoa pode morrer, nesse caso eu não estou a pedir para que vocês tenham medo, mas uma pessoa pode morrer, se tiver sorte, nesse caso, depois de milhões de anos, porque esses processos levam milhões de anos mesmo. Como temos, por exemplo, a Terra tem cerca de 4,7 milhões de anos. Então, esse tempo todo foram formadas as rochas. Então, você pode enterrar um organismo vivo, ou, por exemplo, as raízes das plantas, são compostos orgânicos. E eles, depois de algum tempo, vão se transformar, vão se solidificar, vão se cristalizar e vão formar rochas. Ou seja, até aqui é tudo, a aula já está dada. E se gostou do vídeo, clique aí, comente, pode sugerir do que gostarias de ouvir no próximo vídeo ou na próxima aula. Muito obrigado, desde já agradecemos. Continuação de um bom dia para ti.